A Mão e a Luva, Machado de Assis, capítulo 7. Um rival. Não era a primeira vez que Mrs. Oswald aludia a alguma coisa que desagradava a Guiomar, nem a primeira que esta lhe respondia com a sequidão que o leitor viu no fim do capítulo anterior. A boa inglesa ficou séria e calada alguns 2 ou 3 minutos, a olhar para Guiomar, aparentemente buscando interrogar o pensamento, mas na realidade sem saber como sair da situação. A moça rompeu o silêncio. Está bom, disse ela sorrindo. Não vejo razão para que se zangue comigo. Não estou zangada, acudiu prontamente Mrs. Oswald. Zangada por quê? Peço-me de certo que a natureza me não dê razão e que uma aliança tão conveniente para ambos seja repelida pela senhora. Mas se isto é motivo de desgosto, não pode ser de zanga. Desgosto? Para mim e naturalmente para ele. Guiomar respondeu com um simples sacudir de ombros, seco e rápido, como quem se lhe não dava do mal ou não acreditava nele. Mrs. Oswald não atinou qual destas impressões seria e concluiu que fossem ambas. A moça, entretanto, pareceu arrepender-se daquele movimento. Travou das mãos da inglesa e com a voz ainda doce e macia que de costume lhe disse: Veja o que é ser criança. Não parece que ainda em cima me zango com a senhora? Parece, pois não é exato. Isto são caprichos de menina mal educada. Dei para não gostar que me adorem. Minto, disto gosto eu, mas quisera que me adorassem somente. Não lhe parece? Que Guiomar acompanhou estas palavras com uma risadinha mimosa e um gesto de criança travessa que destoavam inteiramente na sua gravidade habitual. Já sei. Gosta de uma adoração como a do Dr. Estevão, silenciosa e resignada. Uma adoração. E Mrs. Oswald, que, como boa protestante que era, tinha a escritura na ponta dos dedos, continuou por este modo, acentuando as palavras. Uma adoração como a que devia inspirar José, filho de Jacó, que era belo como a senhora. Por ele, as moças andavam por cima da cerca. Da cerca? Perguntou Guiomar, tornando-se séria. Do muro, diz a escritura, mas eu digo da cerca porque... Nem eu sei porquê. Não core, olhe que se denuncia. Guiomar corara deveras, mas era a altivez e o pundonor ofendido que lhe falavam no rosto. Olhou fria e longamente para a inglesa, com um desses olhares que são, por assim dizer, um gesto da alma indignada. O que a irritava não era a alusão, que não valia muito, era a pessoa que a fazia. Inferior e mercenária. Mrs. Oswald percebeu isto mesmo. Mordeu a ponta do lábio, mas transigiu com a moça. Meu Deus, disse ela, parece que se zangou por uma brincadeira à toa. Bem sabe que eu não podia querer agravá-la. Supô-lo é ofender-me a mim que também lhe tenho afeto de mãe. A última palavra aquietou o ânimo de Guiomar. Ela tinha cedido ao impulso do seu caráter altivo, mas a razão veio depois, e o coração também, que não era mau. A inglesa, que possuía longa prática da vida e sabia ceder a tempo, uniu o gesto à palavra e chamou-a com os braços para si. Guiomar deixou-se ir, um pouco de má vontade, e a conversa teria acabado ali, se Mrs. Oswald não lhe dissesse com a mais doce voz que daquela garganta podia sair. Convença-se de que eu sou importuna e indiscreta por afeição, e que a felicidade desta família é toda a ambição da minha alma. Não pode haver intenção melhor do que esta. Um conselho último. Último, se não me consentir mais falar-lhe nisto. Eu creio que a senhora sonha talvez demais. Sonhará uns amores de romance, quase impossíveis. Digo-lhe que faz mal, que é melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade. Se ela não é brilhante como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir. Guiomar cravara dessa vez os olhos no chão, com a expressão vaga e morta de quem os apagou para as coisas externas. As palavras de Mrs. Oswald responder-lhe-iam acaso alguma voz íntima?
A inglesa prosseguiu na mesma ordem de ideias, sem que ela a interrompesse ou desse sinal de si. Quando ela acabou, Guiomar estremeceu como se acordasse, levantou a cabeça e, lenta e comovida, proferiu esta única resposta. Talvez tenha razão, Mrs. Oswald, mas em todo caso os sonhos são tão bons. Mrs. Oswald abanou a cabeça e saiu. Guiomar acompanhou-a com os olhos, a sorrir satisfeita de si mesma e a murmurar tão baixo que mal ouvia o seu próprio coração. Sonhos, não, realidade pura. Suponho que o leitor estará curioso de saber quem era o feliz ou infeliz mortal de quem as duas trataram no diálogo que precede, se é que já não suspeitou que esse era nem mais nem menos o sobrinho da baronesa, aquele moço que apenas de passagem lhe apontei nas escadas do ginásio. Era um rapaz de 26 anos, Jorge chamava-se ele. Não era feio, mas a arte estragava um pouco a obra da natureza. O muito mimo empece a planta, disse o poeta, e esta máxima não é só aplicável à poesia, mas também ao homem. Jorge tinha um lindo bigode castanho, untado e retesado com excessivo esmero. Os olhos claros e vivos seriam mais belos se ele não os movesse com a afetação, às vezes feminina. O mesmo direi dos modos que seriam fáceis e naturais se os não tornasse tão alinhados e medidos. As palavras saíam-lhe lentas e contadas, como a fazer sentir toda a munificência do autor. Não as proferia como as demais pessoas. Cada sílaba era, por assim dizer, exprimida, sendo fácil ver ao cabo de alguns minutos que ele fazia consistir toda a beleza da elocução nesse alongado vocábulo. As ideias orçavam pelo modo de as exprimir. Eram grossas por dentro, mas traziam uma côdea de gravidade pesadona, que dava vontade de ir espairecer o ouvido em couros leves e folgazãos. Tais eram os defeitos aparentes de Jorge. Outros havia, e desses o maior era um pecado mortal, o sétimo, o nome que ele deixara ao pai, e a influência da tia podiam servir-lhe nas mãos para fazer carreira em alguma coisa pública. Ele, porém, preferia vegetar à toa, vivendo do pecúlio que dos pais herdara e das esperanças que tinha na afeição da baronesa. Não se lhe conhecia outra ocupação. Não obstante os defeitos apontados, havia nele qualidades boas. Sabia dedicar-se, era generoso, incapaz de mal fazer e tinha sincero amor à velha parenta. A baronesa, pela sua parte, queria-lhe muito. Guiomar e ele eram as suas duas afeições principais, quase exclusivas. Tal era a pessoa cujos interesses defendia Mrs. Oswald, por amor da baronesa e não menos de si própria. A baronesa também tinha os seus sonhos, como ela mesma disse, e esses eram deixar felizes aquelas duas crianças. Jorge, pela sua parte, estava disposto a estender o colo ao sacrifício, e bem examinadas as coisas, talvez amasse sinceramente a moça. A diferença entre ele e Estevão é que o seu amor era tão medido como os seus gestos, e tão superficial como as suas outras impressões. Do que aí fica dito, facilmente compreenderá o leitor que, dos dois namorados, só um percebeu logo o sentimento do outro. A alma de Estevão andava-lhe nos olhos, enchendo-o de maneira que ele não podia ver nada mais além de Guiomar. Ao cabo de 2 semanas, a situação de Estevão podia dizer-se menos má. Na opinião dele, era excelente. A baronesa soube quem ele era. Guiomar contara-lhe tudo, mas a inglesa, não menos que a observação própria, lhe mostrou que nenhum perigo corria Guiomar, e excluído o perigo, restavam as boas qualidades do bacharel, que de todo lhe caiu em graça. Mrs. Oswald navegou nas mesmas águas mansas. O próprio Jorge, naturalmente, porque confiava em si, não temeu do rival, e pouco tardou que lhe abrisse os cancelos da sua gravidade. Que admira, pois, que a mesma Guiomar afrouxasse um pouco da primeira rigidez. Aquele bom rapaz tinha a salutar crendice da esperança, em que muita vez se resumem todas as bênçãos da vida. Pedia muito, como alma sequiosa que era, mas bem pouco bastava contentá-lo. A imaginação multiplicava os zeros. Com um grão de areia construiria o mundo. A afabilidade de uns e a cortesia de outros
tanto bastou para que ele se julgasse quase no termo de suas aspirações. E posto não lhe desse Guiomar uma só das animações de outro tempo, que aliás tão frágeis eram, ainda assim acreditou ele piamente que o amor nascia ou renascia naquele rebelde coração. Guiomar, no meio das afeições que a cercavam, sabia manter-se superior às esperanças de uns e às suspeitas de outros. Igualmente cortês, mas igualmente impassível para todos, movia os olhos com a serenidade da isenção. Não namorados, nem sequer namoradores. Ela queria, se quisesse, a arte de Armida. Saberia refrear ou aguilhoar os corações, conforme eles fossem impacientes ou tíbios, faltava-lhe, porém, o gosto, ou melhor, sobrava-lhe o sentimento do que ela achava que era sua dignidade pessoal.